os diagnósticos não existem só por causa do capitalismo, ao contrário do que você vê por aí. Eles não são resultado do capitalismo. Quer dizer, talvez por uma parte eles sejam sim resultado do sistema capitalista, porque talvez a gente não chamaria de diagnóstico, a gente chamaria de outra coisa, como quebrante e outras coisas igual. Se considerava antigamente que uma pessoa que não seguia conforme o esperado, como elas eram demonizadas, que eram, na época, no sistema feudal, um sistema que as pessoas usavam, né, das crenças para explicar a sociedade. Então, hoje em dia, a gente usa já uma outra coisa, que é o diagnóstico. Mas o diagnóstico, ele não existe por causa do capitalismo. Ele existe porque tem uma necessidade dentro desse sistema que é, com certeza, aumentada muito pelo capitalismo e muitos diagnósticos, muita sobrecarga por causa do capitalismo. Mas, independente de ter o capitalismo ou não, existiria o diagnóstico. Se a gente voltar no passado, já tinham problemas com pessoas com problemas mentais e pessoas com transtorno, com disfunções, com TDAH, autismo e bipolaridade, tudo quanto há, já existiam desde sempre, porque faz parte da condição humana. Às vezes você vem meio fragilizado. Acontece do mesmo jeito que vem pessoas com propensão a ter diabetes, propensão a ter outras doenças, e se elas tivessem nascido lá atrás, elas só teriam morrido, do mesmo jeito que agora, no capitalismo, o nosso estilo de vida aumenta a probabilidade de diabetes, mas mesmo se o capitalismo parasse de existir, e ainda iria existir pessoas com diabetes, mas em bem menos quantidade do que se existe agora, é a mesma coisa, os diagnósticos. Eles não existem por causa do capitalismo. Ele existe porque o ser humano tem a necessidade de ter uma nomeação pro que você tem. Então, se você tem uma disfunção que faz você funcionar diferente do outro, independente do grupo onde você esteja, independente do estilo econômico que tenha na sua sociedade, você vai precisar de algo para explicar aquilo que você tá sentindo. Porque é normal do ser humano querer entender por que o outro se comporta diferente. É normal do ser humano também querer se entender por que eu estou me comportando diferente, por que eu não consigo fazer isso, ou por que eu não estou sempre tanto sofrimento. Um exemplo perfeito disso, por exemplo, uma pessoa com TDAH, vamos imaginar ela num cenário diferente, um cenário socialista, e um exemplo perfeito de cenário socialista são as comunidades indígenas. Então, vamos imaginar uma pessoa com TDAH numa comunidade indígena. Então, na comunidade indígena, cada pessoa tem sua função. Claro que essas funções são variáveis, você pode trocar e tal, conforme o que você gosta de fazer. Mas vamos dar um exemplo. O TDAH essa semana está gostando de pescar, tudo bem, tá gostando de pescar. Mas ele não tem só uma questão social com a produtividade. Ele tem um problema real com organização, com motivação, com disfunção executiva. Então, quando chegar a hora dele de pescar, ele não vai saber. Ele vai se perder, ele não vai conseguir, vai acontecer alguma coisa. E aí o grupo vai começar a entender que essa pessoa é diferente. E como ser humano, não como capitalismo, mas como ser humano, a nossa tendência é o quê? Excluir tudo que é diferente. Então, independente da sociedade que seja, sempre que tiver um indivíduo que vá se comportar diferente, ele tende a ser excluído. Algumas sociedades antigas, ameríndios, lá antigamente, não são todas, traziam essas pessoas, faziam o contrário, traziam essas pessoas pra perto. A pessoa era diferente, tinha visões, ouvia voz, então ela vai ser um oráculo, ela vai ser um líder espiritual, ela tem mais sensibilidade, vão dar um título pra essa pessoa e ela se tornava alguém em destaque, mas era diferente porque ela era pra ser diferente mesmo, ela é um sacerdote, então era algo positivo. E nisso eu não falo que essas comunidades são melhores do que a nossa atual, quer dizer, eu acho que se elas tivessem sobrevivido na sociedade atual agora seria melhor. Mas cada sociedade vai ter sua desvantagem e a sua vantagem. E qualquer que seja a sociedade que a pessoa esteja, ela vai precisar de um nome, de um rótulo por aquilo que ela tá passando. E esse rótulo, que é tão criticado, ajuda as pessoas a se organizarem e entenderem. Então, se tá lá na sociedade indígena, eu não sei, vou dar um exemplo aqui, qualquer um, porque eu não tenho um exemplo do que seria. Mas tá lá na comunidade indígena e essa pessoa com TDAH tá num período que ela gasta muita energia e não quer mais fazer nada. Então vai falar, está com quebrante. Então, é o quebrante que a pessoa tem. Então, é uma explicação. Então, vamos deixar ela quietinha ali que ela tá com quebrante. Pronto, a gente faz pra ela e tal. Então, existe nas sociedades socialistas, nas sociedades em comunidade, as pessoas tenderiam a se ajudar mais, com certeza, e teriam muito menos sofrimento, porque não teria tantas comorbidades. Por exemplo, a diferença da pessoa nesse cenário e no cenário atual é que nesse cenário atual a pessoa tem que trabalhar, senão ela vai morrer de fome, e na outra sociedade o pessoal levaria a comida pra ela não morrer de fome, cuidaria dela, então evitaria de ter depressão, ansiedade, várias outras comorbidades que se tem. Claro que no cenário perfeito, ideal, era que todo mundo fosse aceito, abraçado, conforme suas necessidades, independente de um rótulo. Porém, nós somos seres humanos, nós temos nossas limitações, e na forma como nós nos organizamos socialmente, exige, independente de qual for o sistema econômico vigente, que a gente nomeie os motivos das nossas diferenças, quando elas causam um transtorno para a sociedade e um transtorno para si mesmo. Fora disso, você não tem que nomear. Se você quer fazer um estilo diferente, não sei o quê, é uma decisão sua. Tem muitas sociedades que vão se beneficiar dessas diferenças e vão abraçar, mas aí depende da sua decisão. É isso, porque tem muitas coisas por aí falando que tudo é culpa do capitalismo, e o capitalismo é sim muito culpado, e ele merece toda a culpa que tem, mas vamos colocar a culpa certa, porque quando você fala que você reduz um diagnóstico a só, é o capitalismo, você está também reduzindo a dor e sofrimento de um ser humano que está tendo que sobreviver nesse sistema
Você tá querendo que ela viva no modo hard, sem um diagnóstico pra ajudar ela a se entender? Outro ponto que eu vi que eu achei interessante foi a pessoa falando que quando você tem um diagnóstico, você para de fazer as perguntas e começa, já tenho todas as respostas, então para de se perguntar. E eu acho já o contrário, quando você tem um diagnóstico, você passa a fazer as perguntas certas. O que é da minha personalidade? O que é fisiológico? O que é da minha limitação? E vai se organizando no universo conforme essas respostas. É importante falar que eu sou neuropsicóloga, então é obviamente que eu vou puxar a sardinha pros laudos, porque é a minha profissão, é uma coisa que eu entendo como funciona e eu quero ganhar muitos dinheirinhos, porque eu estou no capitalismo. Então, quando você escuta esse vídeo, é importante também que você faça um filtro de, nossa, será que o que essa gata tá falando tem fundamento? E aí você vai na história, na sociologia, analisa tudo pra ver. Porque cada caso é um caso. Tem casos que um diagnóstico vai fazer bem, vai ser positivo. E tem casos que já é questão do capitalismo. Então, você tem que analisar tudo perfeitamente, porque quanto mais laudo a galerinha estiver fazendo, mais eu vou ficar feliz e mais dinheirinho eu tô ganhando. Mas, porém, temos que ser sinceros. Diagnóstico e títulos pra nomear situações, nomear situações e coisas nesse sentido, sempre vão existir, porque sempre existiu, existe, e sempre vai continuar existindo. Porque é uma forma como o ser humano se organiza em sociedade, nomeando o que está diferente, nomeando para se entender, para se organizar, tanto o ser humano consigo mesmo, tanto o ser humano com o próximo. Dúvidas, mande nos comentários, porque eu sei muitas coisas.